Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor. Eu me chamo Alexandre Fernandes, sou empreendedor social há quase 20 anos e venho aqui nesse canal para compartilhar todo o aprendizado que eu venho acumulando no campo de batalha, literalmente, por quase 2 décadas. Uma coisa que tem me afligido, que tem me incomodado muito, é o drama que muitas instituições, pequenas e médias instituições em todo o Brasil, que têm fechado as portas ou que estão com uma situação dramática do ponto de vista de sustentabilidade, conseguir manter as suas portas abertas, conseguir trabalhar com dignidade. A ideia desse podcast, desse canal no YouTube ou das outras mídias sociais é vir aqui com muita humildade compartilhar experiências e conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo dessas quase 2 décadas, que de alguma forma possa te ajudar, possa te estimular, possa te mostrar um caminho, ou pelo menos que a gente realmente se una por esse bem maior. Uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos anos, ou nos últimos tempos, melhor dizendo, é a gente colocar todas as instituições do terceiro setor, de repente, no mesmo balaio de gato, no mesmo, como se todas as instituições fossem a mesma coisa ou defendessem a mesma coisa. É claro que as instituições têm que ser fiscalizadas, como toda empresa, como todo órgão público, como toda pessoa da sociedade. Tem que ter transparência, mas é muito triste quando a gente começa a perceber uma narrativa que tem como objetivo fragilizar e reduzir, o terceiro setor como se fosse algo do mal, Vamos lembrar que entre muitas, vamos dizer assim, tipos de instituições que compõem o terceiro setor, as igrejas também fazem parte do terceiro setor, estão também, vamos dizer assim, classificadas, fazem parte, compõem o terceiro setor. Enfim, o tema de hoje aqui é o seguinte: não adianta somente você estar focando ou buscando, correndo atrás de aumentar a arrecadação da sua instituição, aumentar o financiamento da sua instituição. Claro que isso é fundamental, mas isso só não basta. Tem um outro eixo que você precisa trabalhar com muito afinco, que é o eixo da despesa. Para você conseguir ter uma instituição sustentável, você tem que equilibrar essas duas dimensões, receitas e despesas. E no caso do terceiro setor, eu queria separar as despesas em 3 tipos, A gente que são, vamos considerar assim, seriam as principais de qualquer projeto social, ou da maioria dos projetos sociais. Você tem a despesa relacionada ao custeio, a todo o material, todos os insumos que você vai precisar para fazer o tipo de atividade que você faz, dependendo do que você faz, se você trabalha com criança, com adolescente, com idosos, com pessoa com deficiência, isso muda obviamente um pouco de caso a caso. Você tem, para mim, que normalmente é a maior despesa, a despesa mais sensível do terceiro setor, ou para qualquer organização que trabalha com prestação de serviço, que é a parte de pessoas, recursos humanos, o custo da mão de obra, vamos botar isso entre aspas, o custo de pessoal. E aí eu quero te passar aqui um pouco uma visão com relação a esse tema na linha da despesa, e que eu acho que de alguma forma espero que te ajude aí no planejamento da sua instituição. As instituições, ao longo do tempo,
elas quando, né, quando todo esse processo do terceiro setor começou, né, há várias décadas atrás, algumas décadas atrás, isso começou muito alicerçado em cima do trabalho voluntário. O trabalho voluntário hoje é regido por força de lei, existe uma lei federal que regulamenta o trabalho voluntário, né? Quando você faz isso de uma forma organizada, planejada, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a, né, um pouquinho mais para frente, isso tem um efeito maravilhoso para a instituição. Mas o trabalho voluntário só não basta. Cada vez mais nessa nova era, né? Nós estamos no século XXI, novas tecnologias, né? Novas exigências que a sociedade faz para todos os segmentos, inclusive para o terceiro setor, em termos de transparência, em termos de desempenho, né? De entrega. Então você precisa ter uma instituição cada vez mais uma estrutura profissional. A instituição tendo uma estrutura profissional, ela vai permitir que você consiga entregar muito mais valor, ter um trabalho muito mais eficiente, mais relevante para a sociedade, para os financiadores, para quem você se propõe, para a missão que você procura atender. E aí, quando você fala de trabalho profissional, a tendência natural, histórica, é você pensar em pessoas registradas na CLT, né? Com carteira assinada. São profissionais do terceiro setor. Existem hoje milhares de pessoas, milhões de pessoas, eu não sei o número agora exato, mas são milhões de pessoas que trabalham profissionalmente no terceiro setor, né? Eu sou um profissional que trabalha para o terceiro setor. E agora, mais recentemente, com a última reforma trabalhista, alguns avanços que houveram na legislação trabalhista, você também tem a figura da pessoa jurídica. Isso ficou melhor regulamentado, né, dando mais segurança jurídica para esse processo. Então você tem aí alguns modelos de contratação, alguns modelos de relação que realmente compõem e podem compor o seu setor de pessoal, a sua estrutura de pessoal da instituição. Então, assim, o modelo que eu utilizo, o modelo que eu defendo na instituição que eu lidero é esse modelo híbrido, né? A gente tem hoje, pelo modelo de financiamento que a gente tem, que dá mais previsibilidade, que permite a gente fazer um planejamento melhor e tudo mais, a gente tem um corpo de profissionais que são registrados, a carteira assinada, né? Com carteira assinada, enfim. Mas a gente tem aqui voluntários, a gente tem aqui estagiários, que é outra categoria que eu acabei não falando, e a gente tem aqui também a figura de pessoas que trabalham como pessoa jurídica, seja como MEI, seja como uma pequena empresa, entendeu? Que também são alguns setores que acaba funcionando melhor assim. O que eu quero trazer aqui para você hoje, talvez isso já esteja claro, talvez isso não esteja claro, é que é importante você mesclar, você trabalhar com esse processo, com esse modelo híbrido, né? Eu acho que acaba fazendo muito sentido quando você olha para o longo prazo. Por exemplo, o trabalho voluntário, ele é maravilhoso para a instituição, dá uma oxigenação na estrutura da instituição, com pessoas que normalmente chegam né, trazendo um ideal, trazendo um gás, vamos dizer assim, um gás novo, né? Mas tem uma questão delicada com o trabalho voluntário, que é com relação a você perder a memória da instituição, você ter essa dificuldade de guardar um pouco, porque acaba que o grande aprendizado, né, a grande formação de cultura da instituição, o jeito que a instituição se organiza, se comunica, se relaciona internamente, também externamente, tem muito a ver com, está muito relacionado à cultura.
E a cultura da instituição depende das pessoas. E se você tem uma instituição que grande parte das pessoas são voluntários, você acaba perdendo ou dificultando muito essa possibilidade de construção de memória, de história, de cultura. Com relação às pessoas profissionais que estão registradas na instituição, que, por exemplo, vai fazer uma carreira na instituição, isso realmente começa a fazer mais sentido. Eu aqui tenho uma estratégia clara, que eu gosto muito de trabalhar com jovens. Então, por exemplo, a gente tem uma proposta de trabalho que a gente, por exemplo, tem jovens que começam aqui na instituição como voluntários ou como estagiários, recebendo uma bolsa, e que depois, ao se formarem, né, eles acabam assumindo uma condição de profissionais, são efetivados pela instituição, né? Então isso acaba sendo fantástico, porque você cria um processo de construção de identidade da instituição, de cultura, né, de valores. Porque no fundo, quem está no terceiro setor está por algo maior do que a própria instituição, né? Pela causa que você defende, pelo problema, pela demanda social que você quer resolver. E aí você faz isso, para você poder resolver essa demanda, resolver esse problema, a instituição precisa ter pessoas muito engajadas em resolver, em tratar esse problema, em resolver, em acolher quem está precisando de acolhimento, em cuidar de quem precisa de cuidado. Eu costumo dizer que para trabalhar no terceiro setor, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, se você não conseguir ter uma forte empatia com aquele público que você quer atender, não adianta você ser a melhor assistente social do mercado, melhor psicóloga, sociólogo, não importa. A questão técnica, para mim, fica em segundo plano. Ela é importante, claro, mas ela fica em segundo plano. Em primeiro plano está esse engajamento, esse olhar, essa química que rola quando você entende que você, através do seu trabalho, pode transformar vidas, pode mudar a realidade daquele território, daquela região, daquela comunidade. Ou de alguma forma você pode minimizar o sofrimento de quem está naquela situação. Então, assim, e para você ser capaz, como, né, se você atua numa instituição, dirige uma instituição, para você ser capaz de dar uma condição digna, pagar os salários, recolher os tributos da instituição que você dirige, você precisa ter um modelo de sustentabilidade que permita isso. Agora, para você conseguir gerar sustentabilidade, não adianta só trabalhar na coluna da receita. Você tem que tratar com muita responsabilidade da coluna da despesa. Porque a coluna da despesa, ela é tão importante como a coluna da receita. Isso é óbvio. E no quesito pessoal, no quesito pessoas, para você conseguir chegar num modelo que realmente gere a transformação que você precisa para a sua instituição, tá meio doido isso aqui, né? Você precisa, na minha opinião, o ideal é você ter um modelo híbrido, que você combine trabalho voluntário, estágio, MEI, ou contratos com pessoa jurídica, e CLT, pessoas registradas na carteira assinada. Quando você consegue fazer um mix, um modelo híbrido nesses vários formatos, você consegue um equilíbrio melhor nas contas,
que vai te facilitar ou vai te ajudar na questão da sustentabilidade. Com relação ao programa de estágio, se o seu município, se a sua cidade tem universidades, faculdades, está aí uma boa parceria para você buscar. Procura as universidades, procura as faculdades, escolas técnicas, porque normalmente muitas delas têm uma grande dificuldade de conseguir vagas para os seus alunos. E aí vira um drama para o aluno que precisa fazer determinado estágio para poder se formar. Tem outra coluna, tem outro tema muito sensível aí na questão da despesa também, principalmente no nosso país, que é relacionado a tributos, né? E aí eu não sei, você que está me assistindo, qual é o nível que você está, que a sua instituição está com relação a esse tipo de tema, de tributo, mas eu sou defensor da gente usar todas as ferramentas que a gente tiver em busca da sustentabilidade. Então existem instrumentos jurídicos, né? Instrumentos legais que permitem à instituição ficar isenta de vários tributos, a maioria dos tributos, entendeu? E com isso reduzir os custos, né, de operação e você ficar numa condição mais sustentável. O tema despesa de instituição é um tema sensível, é um tema que a gente precisa usar criatividade, contar com o apoio de parceiros, ter muita organização e planejamento para você poder, no longo prazo, você poder ter uma instituição que vá se tornando e que se torne 100% sustentável. Ok? Espero que você tenha gostado. Esse foi o conteúdo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus e vamos junto.